Olá, uma boa noite, mulher corajosa. Uma boa noite, seja muito bem-vinda a essa primeira aula Pílulas Emocionais. Você que está chegando agora, vai ficando por aqui, que nós vamos começar daqui uns minutinhos essa aula maravilhosa para você conhecer quais são as duas pílulas emocionais que vão te ajudar a despertar essa coragem dentro de você. Tenho certeza que você já é uma mulher corajosa, claro. Mesmo assim, ainda pode faltar um despertar, algo que ainda não foi identificado dentro de você e que pode ser identificado a partir de agora. Então, vamos chegando. Vamos convidando mulheres que podem estar aqui com você, comigo essa noite. Boa noite, Clíce. Seja muito bem-vinda. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante, né? Que, em primeiro lugar, a vida importa. A sua vida importa. A minha vida importa. Então, se a vida importa de mulheres que podem desenvolver emocionalmente, podem adquirir recursos que muitas vezes não foram adquiridos em toda uma vida, desenvolver algo novo e que fortaleça a sua jornada a partir de agora. Então, convide outras mulheres, compartilhe essa aula com outras mulheres, mesmo que você vá assistir depois. Seja bem-vinda. Então, faça isso. Se a sua vida importa, então convide outras mulheres que também possam estar aqui com você nessa primeira aula das pílulas emocionais. E o que seriam essas pílulas emocionais? Muitas de nós buscamos algo que ainda pode ser desconhecido ou pode ser algo que muitas não percebemos que precisamos. E antes de eu contar para você como eu percebi o quanto foi importante adquirir esses recursos emocionais para mim, eu vou trazer algo para você aqui, né? Mas eu já adianto para você que o poder de nós mulheres está sim no nosso emocional. Boa noite, Cláudia, sejam bem-vindas. Está muito no nosso emocional. Eu falo que são pílulas em doses homeopáticas, porque se a gente pensar num conteúdo que a gente entrega tudo de uma vez, por exemplo, né? Eu falo aqui que vão ser 6 pílulas emocionais ao longo desses 3 dias. Hoje, dia 1º de junho, amanhã, dia 2, e domingo e segunda-feira, dia 3, talvez você não vai entender muito bem, ou então vai ser muita coisa para processar, tá? Então, por isso, o objetivo dessa aula é ser uma aula mais dinâmica, mais rápida. Então, peço que você já pegue aí papel e caneta para anotar o que eu vou trazer para você. Você que está chegando agora, me fale de que cidade que você é. Se você já me conhece aqui do Instagram, se é a primeira vez que você está aqui numa aula minha, se você já assistiu alguma aula minha em outro momento. Boa noite, Fabiane. Se não, você convida aí outras mulheres para estar aqui com você, porque como eu falei, a vida importa. E se a vida de outras mulheres importam para você, você convida também essas mulheres. E vamos lá, mulher. O poder das nossas emoções, elas são algo muito valoroso, algo que muitas de nós negamos em algum momento ou até desconhecemos. Essa é a realidade. Boa noite, Fabiane. E para trazer essa explicação de quais são essas duas pílulas que eu vou trazer para você hoje, de forma bem resumida, mas também explicativa, eu vou trazer antes uma história. Então, você que está chegando agora, você que já me conhece aqui, seja muito bem-vinda mais uma vez. Você que ainda não me conhece, vou falar resumidamente aqui. Eu sou Roberta, mentora e terapeuta de mulheres. Eu mentoro mulheres, guio nas questões emocionais, através de uma jornada de terapia emocional, voltando sempre para a história da mulher. Existe aí um método validado que me fez curar muitas questões emocionais e hoje eu também posso utilizar desse método com mulheres que também querem
olhar para as questões emocionais, né? E essas questões emocionais estão muito ligadas até o dia a dia, né? Muitas de vocês ali responderam quais são as 4 emoções que você percebe que são ruins, que são difíceis, que te impede ou que te aprisiona mentalmente em algum momento. Eu falei 4 ali, né? O medo, a tristeza, a ansiedade, a raiva. Todas nós temos essas emoções e elas estão a todo momento na nossa vida. Não tem como a gente se livrar dessas emoções, isso não existe. Só que o que a gente não sabe é que essas emoções que a gente acredita que são só ruins e que elas são ruins e que quando elas aparecem de uma forma que a gente até menos espera, elas nos deixam para baixo, elas fazem com que a gente pare, ou várias outras questões comportamentais, o que a gente não sabe é que é possível potencializar essas emoções, ou seja, literalmente usar a raiva como uma energia de movimento positivo. Usar do medo não só como uma proteção, mas perceber e entender que esse medo ele pode ser confrontado. É saber que a tristeza ela pode ser percebida como uma emoção que foi aprisionada, que foi não expressada, que foi guardada por muito tempo e chega uma hora que você precisa viver um pouco da tristeza. É claro que quando a gente fala de algumas emoções, a gente fala, nossa, Roberta, mas e as doenças? Aí são outras questões. O que eu quero te propor aqui, nessas 2 pílulas que eu vou falar daqui a pouco para você, é para você aprender, literalmente, a importância que essas questões emocionais, elas podem fazer na sua vida a partir de agora. Quando você colocar essas emoções ao teu favor, tá? Então, por isso que eu quero que você anote, que você, se você quiser trazer alguma coisa ou alguma pergunta aqui no chat, você pode trazer. Eu tenho já trabalhado com as mulheres nessas questões já há um tempo, justamente porque eu primeiro trabalhei em mim muitas questões emocionais. E hoje, com toda a parte de estudo, com todo o empilhamento de informações, neurociência, programação neurolinguística, toda questão que possa trazer esse embasamento para você, eu consigo te entregar esse conteúdo aqui também. E por isso eu trago então essa primeira pergunta, né? Como você descobre que você está com uma questão e que você não sabe, às vezes não tem a clareza mental para olhar para essa questão? Como você descobre? É fazendo esse primeiro despertar, esse primeiro autoconhecimento, essa primeira percepção dentro de um conteúdo valioso, que é o que eu vou trazer aqui. Então, mulher, a primeira pílula que eu quero entregar para você, antes de eu entregar, quero te contar uma coisa. Há muito tempo, na verdade, assim, 8 anos, tá? Falando em anos mesmo, né? Há 8 anos, boa noite, Ju, eu utilizo um método contraceptivo, que é o DIU. E esse DIU Mirena, né? Ele faz com que eu não tenha os ciclos ali evidentes, vamos dizer. Eu sinto as minhas emoções, sinto aquela TPM, às vezes sinto uma certa cólica, mas desde que eu coloquei esse método, que eu acreditei que foi principalmente para não ter mais, eu achava que não tinha mais o período fértil, o período ciclo. A minha ignorância era tanta nesse sentido que eu achava que eu não tinha mais nada dentro de mim. Não menstruo mais, então, enfim. E eu não tinha percebido que todos os emocionais, mesmo utilizando esse método contraceptivo, estavam ali, de alguma maneira, falando por mim, né? E eu ignorei alguns sinais. Mas não por causa do método, e sim porque eu não sabia olhar para minha ciclicidade. Eu não entendia que aquela semana que eu estava mais, vamos dizer, mais sensível, aquela semana que eu estava mais, sabe, com raiva, às vezes vinha um comportamento estranho que eu acredito que você vai se identificar. Aquela semana que eu estava, assim, sabe, literalmente com o nervo à flor da pele, ou então muito quietinha, muito sentindo até um pouco depressiva, enfim, aquela oscilação emocional, eu não entendia que ela estava totalmente conectada com a minha questão hormonal. Eu não entendia. E aqui eu quero te trazer, então, por esse motivo, eu quero te trazer a primeira pílula, que é a nossa ciclicidade. E o que é a ciclicidade da mulher
que menstrua, tá? A partir dos 12 anos, né? Normalmente a partir dos 12 anos, a mulher ela passa pela primeira menstruação, que é a menarca. Depois disso, que é a menina, né? A criança que vira menina. Nesse período, começam ali todo esse período de ciclicidade, de ficar de TPM, de menstruar, de passar, de vir ali o período pré-ovulatório, ovulatório. Então, dentro da ciclicidade dos 28 dias, mesmo que você utilize DIU como eu, ou tome pílula anticoncepcional frequentemente, você não imagina, você acredita, né, que por você estar tomando, você não vai sentir tanto. Às vezes até porque tinha muita cólica no começo, muita dor de cabeça, tá tudo bem. Só que o que acontece é que enquanto a mulher ela não está ainda na menopausa, 100% na menopausa, ela está com aquele movimento da questão hormonal, né? Nós temos ali nós nascemos com uma quantidade de óvulo e claro que quanto mais anos vai passando, a gente vai reduzindo. Então, enquanto não chega essa redução, né, que a gente entra mesmo realmente ainda na menopausa, nós somos ali um turbilhão de emoções. Na menopausa já é uma outra história que eu vou trazer aqui a partir de amanhã. Mas eu quero que você foque exatamente nessa primeira pílula, a ciclicidade. Então, aqui eu estou falando para mulheres que ainda menstruam, mesmo que não regularmente. E o que acontece nesse período? Nesse período, nós temos a fase expressiva, nós temos a fase dinâmica, temos a fase reflexiva e temos a fase da ovulação, né? Que é a fase criativa. A fase criativa que é a fase pré-menstrual. A fase reflexiva que é a fase menstrual. A dinâmica é a pré-ovulatória e a expressiva é quando eu estou ovulando. E o que acontece com essas fases? Cada fase me dá um comportamento emocional. Nós temos diferentes emoções todos os dias. Não é porque amanhã eu estou de um jeito que hoje eu vou estar exatamente do mesmo jeito. Não tem como, é impossível. E aí é que tá uma das grandes questões que muitas mulheres acabam ficando muito presas, muito ressentidas, não acreditando que, puxa, se eu estou muito triste, eu não estou bem, se eu estou ansiosa, eu não sei como controlar essa ansiedade, né, sem ser por métodos de medicamento, mas de uma forma mais natural. Eu não sei como fazer isso, né? Enfim, se eu estou com muita raiva, se eu perco a paciência com facilidade, eu não sei como lidar com essa situação. Então, veja, ou se eu tenho algo para realizar, ou tenho algo para fazer, ou quero mudar alguma situação, eu tenho ali a emoção do medo que me para, e todo momento eu estou dentro dessa emoção. Então, veja, olha quantas coisas que falam dentro da nossa mente quando a gente imagina estar dentro desse processo cíclico, literalmente desse movimento hormonal e por dentro, ao mesmo tempo conectada com as nossas emoções. Então, mulher, essa primeira pílula é justamente você ter essa consciência de que quando você está na pré-menstruação, você está num período ideal de criatividade, de inspiração, né, um pensamento fora da caixa, de identificar alguma coisa nova, mas também tem mulheres que reagem com a emoção do medo muito mais alta, ou então com a emoção da raiva. A mulher, quando já está menstruada, ela mesmo que ela tome ali medicamentos, ela não consegue, ela não passa, né? Talvez ela não sinta tanto, mas ela tá naquela semana que ela estaria, né, vendo o fluxo sair. Mas se ela não está vendo, é porque está ali de alguma maneira sem aparecer, só que tá ali. Você não tá deixando de ter esse movimento emocional dentro de você, esse movimento hormonal. E aí você tá no período mais de ficar mais quietinha, mais no seu casulo, mais de olhar para dentro, né? Sem querer ser muito incomodada, enfim, às vezes até de pensar mais, de estudar mais, de ficar mais introspectiva. E depois disso, você está na fase dinâmica, que começa a pré-ovulação, que você tá numa fase mais de clareza. Nossa, sabe aquela ideia que fazia tempo que você não tinha? Nossa, como realizar ou como tomar decisão sobre determinada situação, ou como falar assim, como eu vou resolver aquele problema, de repente é como se abrisse uma luz assim, né, na tua mente, e aquilo ali fica muito mais fácil de você
observar. E quando você está expressiva, você está muito comunicativa, você está, né, colocando tudo para fora, tá agindo mais, tá fazendo faxina em casa, tá querendo colocar as coisas tudo para cima, né? Então, tá fazendo sentido aí, mulheres que estão aí? Vocês se identificam com esses comportamentos quando você está vivendo esse seu período de 28 dias? Me fale, vocês que estão nesse movimento hormonal, me falem. Então, mulher, essa primeira pílula é justamente isso, você conhecer a sua ciclicidade, conhecer como você é por dentro, como são os seus períodos, algo que para mim foi muito tempo negligenciado, foi muito tempo não observado, foi muito tempo não sentido. Eu não sentia, eu não me percebia. Por quê? Porque literalmente eu achei que era só mais alguma coisa, né? Algo que é uma coisa de mulher, é uma coisa que toda mulher tem, mas nunca dei assim atenção para isso. Eu nunca observei isso. E aqui, dentro dessa explicação, dessa primeira pílula, eu já quero trazer para você a segunda pílula. Porque como isso aconteceu comigo, de forma que eu não tinha observado, o corpo deu sinais. Então, a segunda pílula é você ficar atenta aos sinais. Olhar, ou então entender que se o corpo tá te entregando sinais, é porque existe alguma questão emocional a ser olhada. Isso pode ter certeza absoluta. Não só comigo, mas outras mulheres com quem eu já conversei, já falei, já atendi, aconteceu também. No meu caso foi assim, eu estou há 8 anos com o Dilmirena, como eu falei para vocês lá no começo dessa aula. E eu parei de ter ali o fluxo constante. Ou quando veio algumas vezes, foi assim, algo assim muito imperceptível. Até que, com 7 anos, praticamente ano passado, né, no começo do ano passado, eu percebi meu corpo reagindo em relação a essas questões de muita cólica, de dor de cabeça, até que eu tive fluxos muito, muito maiores do que eu estava acostumada, até quando não utilizava DIU, e esses fluxos vieram um mês, depois vieram o segundo mês. Eu falei, nossa, que estranho, será que tem alguma coisa fora do lugar? Fui até no ginecologista para ver se o DIU estava fora do lugar, porque eu falei, puxa, pode ser que tenha alguma coisa. Não, estava tudo ok. Fiz todos os exames, estava tudo ok. E no terceiro, aí a médica falou, o corpo ele pode, né, de alguma maneira reagir sim a essa questão, porque por mais que você está com um método contraceptivo, você está fazendo todo o processo hormonal dentro de você, né? E aí acendeu uma luz de que não era só isso, né? Vinham outras questões de comportamentais minhas, da Roberta, né, que eu já tinha percebido. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas questões. E aí, mulher, essa é a segunda pílula. O quanto você está observando os sinais, as coisas que têm acontecido com você. E veja, quando eu falo sobre isso, é porque muitas de nós, literalmente, precisamos passar por algum tipo de dor. A dor faz a gente se movimentar. E essa dor, ela pode ser uma dor física, como pode ser sim uma dor emocional. Pode ser a dor de uma perda, pode ser a dor de uma emoção que está muito predominante mesmo, como, eu ouço pessoas falando, comecei a ter crises de ansiedade que eu nunca tive, comecei a passar por situações de dores que eu nunca tive, ou até de repente um excesso de dor de cabeça. Aliás, dor de cabeça sempre é um aviso de alguma coisa, mas eu comecei a ter muitas dores de cabeça, ou meu corpo começou a ter excesso de dores no corpo, como por exemplo, nuca, ombros, região lombar, barriga mesmo, estômago, enfim. O que eu quero dizer para você é que quando eu olho para minhas emoções, eu estou olhando para as causas que podem me levar a uma dor física, a um problema, até uma doença, né? Eu não lido com isso. Inclusive, hoje a medicina, ela já recomenda que as pessoas busquem as terapias integrativas, que busquem as terapias ou a medicina de apoio, vamos dizer, né? A ajuda de curas de apoio. Por quê?
muitas vezes você trabalha dentro de uma prevenção, né? Só que muitas de nós realmente não esperamos, não passamos por essa prevenção. Porque a gente precisa às vezes sentir a dor. Ou não, ou a gente ignora os sinais. E é aqui que eu quero te deixar bem aberta e consciente dessa segunda pílula, né? O quanto você tem ignorado os sinais do teu corpo, os sinais das coisas que estão talvez até te acontecendo, né? Porque às vezes esses sinais têm a ver com pessoas que estão ao teu redor e que comentam e que falam, nossa, você não era assim, nossa, você tá fazendo isso, meu Deus, por que você tá falando agora dessa forma, você nunca foi assim? Enfim, coisas que você nem percebe que você está fazendo, ou porque as pessoas estão comentando, que às vezes pode ser também a percepção do outro, né? A gente acaba não levando muito em consideração, mas quanto isso aparece em você mesmo. Às vezes no teu sono, você era uma pessoa que dormia bem e de repente você parou de dormir, ou então tá tendo dificuldade para dormir. Ah, Roberta, mas o que eu devo fazer? Claro, sempre a gente orienta a buscar ajuda médica. Só que o quanto, de repente, você apenas não está olhando para o básico, né? Para suas questões emocionais básicas, de perceber sim que você tem todo tipo de emoção dentro de você, mas que você não sabe gerenciar, que você não sabe lidar com o medo, que às vezes paralisa, o medo de, por exemplo, tem a ver com rejeição, que você não quer ser rejeitada pelas pessoas ou por alguém, e aí você tem esse medo constante, o medo de perder alguma coisa, por isso que eu não tomo outras atitudes, eu não faço nada diferente, eu não busco sair do lugar que eu tô, porque eu tenho medo de sair do lugar que eu estou e não sei como é que eu vou lidar com o novo, né? Nós temos sim medo do novo, porque o nosso cérebro, ele não reconhece, ele não faz nada diferente quando ele não reconhece alguma coisa. Ou seja, se a gente já tem aquele aprendizado, se a gente já tem a gente já passou por uma experiência que a gente sabe que ou foi positivo ou foi negativo, mas que o nosso cérebro pode dar um alerta de, medo. Então, e aí como que eu lido com isso? Às vezes, para ter medo de enfrentar, eu acabo não lidando, eu acabo ficando paralisada. Ou não. Às vezes, por medo de passar por aquela situação de novo, eu não enfrento. Porque de forma inconsciente, esse medo ele já está embutido em alguma experiência que você passou. Então, essa segunda pílula, mulher, é muito importante. Ela é muito valiosa. É como eu tô falando aqui para você. Essa primeira aula, que eu decidi trazer aqui para as mulheres que querem despertar essa coragem para viver o novo, para fazer algo por elas mesmas, né? Para literalmente buscar o que está paralisado, o que que não está aos olhos, né? No que você não consegue ver, na verdade, porque muitas coisas elas estão escondidas mesmo ali no teu inconsciente, estão guardadinhas em algum lugar de você. Só que você já sabe que as coisas não estão bem, né? Eu já ouvi isso essa semana mesmo, né? Que eu tenho que ir enfrentando as coisas que eu estou enfrentando, mesmo que tá doendo por dentro. Mas como que você tá enfrentando, mesmo que tá doendo por dentro, sendo que você não tá resolvendo essa dor? Porque quanto mais você vai deixando essa dor dentro de você, sem resolver, sem buscar um guia, literalmente, um caminho, uma ajuda emocional, terapêutica, psicológica, enfim, qualquer tipo de ajuda, você tá fazendo mal para você mesmo e até ela virar um sofrimento. E quando a gente está no sofrimento, aí a gente tem menos força de agir. Isso eu posso dizer para você. Menos força de agir. E por que você vai se colocar nesse lugar se você tem a chance de observar esses sinais, né? De começar a tomar essas pílulas, né? Em relação às suas questões, para que com o tempo você vai sabendo lidar. Né? Eu acredito que só de você ter se você não tinha, né? Vocês estão aqui agora que vão assistir depois essa aula gravada, se você ainda não tinha esse conhecimento, agora é o momento de você aproveitar. Puxa, eu não sabia, assim como você, Roberta, que quando eu tenho ali, dentro das minhas fases, dos meus 28 dias cíclica, né? Que eu tenho ali, dentro das minhas questões hormonais, todas as minhas emoções conectadas, e percebendo que algumas, puxa, tá tudo bem, porque quando eu sei, eu acolho,
Você concorda, mulher? Eu não fico, sabe, me cobrando tanto às vezes quando eu tô numa questão assim, não fico me punindo, ou então se eu sei que eu tô numa emoção de raiva predominante e eu tenho que resolver uma questão que eu sei que vou acabar ali, nossa, vou ficar nervosa, vou perder a paciência, não vou conseguir me segurar, eu consigo, porque eu já sei lidar, você entende? É isso que é lidar com as suas emoções, é ter esse conhecimento, é literalmente essa força dentro de você despertada, porque você já tem essa força, só que você acaba utilizando ela ou de forma contrária, literalmente de forma negativa, ou nem sabendo usar, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu passei por essa visualização, né, de literalmente o meu corpo dar sinais, eu falei, puxa, o que está acontecendo? Se não é esse problema, então o que é? Ah, tá, entendi. Eu literalmente nunca observei as minhas emoções dessa forma. Eu sabia que elas tinham, eu já estava estudando, mas não tinha conectado elas com as minhas questões hormonais. Tá fazendo sentido? Você, mulher que está aqui, você tinha esse conhecimento, você já busca recursos emocionais para saber lidar e gerenciar com as suas emoções? Me fale. Eu falo que essa potência, né, essa forma de você olhar para as suas questões emocionais, como eu te trouxe aqui 2 pílulas hoje apenas, é justamente para você já fazer essa pequena virada aí dentro de você. Porque quando você começa a perceber, entender esses 2 conhecimentos muito importantes, você também começa a praticar a autocompaixão. É isso mesmo. Muitas de nós, mulheres, a gente fica ali, ó, com o chicotinho, sabe? O chicotinho toda hora se martirizando pelas coisas que não deram certo, pelas cobranças, por que não deu certo, por que eu não comecei aquilo, por que eu não fiz isso. Então tá sempre, essa autocobrança, ela se torna uma punição, uma autopunição. E quando você não tem essas pílulas, quando você não tem essas questões emocionais muito claras dentro de você, é a hora que você acaba fazendo isso. E você tem que começar a praticar essa autocompaixão. Por quê? Para que essa dor, ela comece a amenizar e ela vire não só momentos só de dor, porque pode ser que essas dores não acabem essas, mas comecem outras, mas que você consiga ter mais clareza, você ficar mais leve, fácil, talvez não, mas vai ficar mais leve, vai ficar mais aceitável, sabe? E isso tá muito ligado principalmente a tudo que você quiser dentro da sua vida. Você vai olhar aonde essas pílulas emocionais que eu já te entreguei vão poder caber na tua vida, até nas suas questões com a tua família, questões de relacionamento ou no teu trabalho, e perceber onde que isso tem influenciado, tá? E às vezes é só no dia a dia mesmo. Às vezes é um dia a dia que se torna difícil, uma semana difícil por não ter esse conhecimento, tá bom? Então, já observe, faça esse movimento, tá? O que eu quero trazer aqui para você, mulher, talvez você que está me acompanhando aqui, você já viu que eu estou iniciando uma jornada com outras mulheres que estão despertando essa coragem, cada vez mais. E por que despertar coragem, Roberta? Nós não somos corajosas? Todas somos, essa é a realidade. Só que por que a gente desperta a coragem? Justamente por isso. Porque em algum momento a gente foi recebendo tantos rótulos, a gente foi tão negligenciada, ou então tão negada, ou então ficou tão ignorada, a gente com a gente mesmo, vamos dizer assim, que a gente acaba deixando de ser corajosa para enfrentar os medos, de ser corajosa para aprender algo novo, de ser corajosa para tomar decisões que nos impõem limites, ou limite em relação ao outro, de ser corajosa para sair de lugares que não nos cabem mais, de ser corajosa para aprender e viver realmente um momento novo. Então, amanhã na segunda aula, essa aula, como eu falei para vocês, é muito rápida, muito dinâmica. Então, amanhã na segunda aula, eu vou falar sobre a 3ª e a 4ª pílula, e uma delas tem a ver com menopausa. Então, você volte amanhã com papel e caneta. Só que para vocês que estão aqui, vocês que ainda vão assistir gravado, eu quero deixar um presente, porque eu desenhei
um material maravilhoso falando sobre a linguagem, falando sobre as questões emocionais de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais de conhecimento. E eu quero presentear você, porque as mulheres que já têm acesso a esse material são só as mulheres, mulheres corajosas, que já estão dentro de um grupo onde vai acontecer a jornada voar. Isso mesmo. A jornada voar, onde eu vou estar trazendo como você olhar para a sua verdade, como você observar os seus pensamentos e fazer limpeza de pensamentos, de comportamentos e principalmente de conhecimentos que você carregou há muito tempo na sua vida e você não sabia como utilizar. Boa noite, maravilhosa. Boa noite, Rita. Tudo bem? Sejam bem-vindas. E a terceira, aceitação. E para depois você conseguir romper a liberdade, romper e ter acesso à sua liberdade emocional, é um passo a passo. E não é do dia para a noite, é um passo a passo. Então, eu vou abrir a inscrição para essa jornada, tá? Eu vou abrir a inscrição para essa jornada e já quero deixar aqui para você, você que está participando aqui, você que quer viver esse momento comigo aqui, não só comigo, de falar assim, Roberta, eu não estou sozinha, eu não quero estar sozinha. Então você vai poder estar comigo nessa jornada onde mulheres corajosas andam com mulheres corajosas e se apoiam. Então, vocês que estão aqui, vocês que ainda vão assistir, daqui uns minutinhos eu vou deixar essa live gravada e você vai comentar a palavra coragem, só isso. Comente a palavra coragem aqui na gravação dessa aula que eu vou enviar no teu direct o convite para você receber esse presente que eu quero entregar para você. Esse presente é sim um material escrito com teste, mas principalmente um material escrito de muito fácil para você entender palavras que definem as questões emocionais, da onde vem algumas questões que a gente nem sabia que existia, né? Tem um embasamento muito bacana da Brené Brown, né? Que é uma psicóloga maravilhosa também, que estuda sobre as emoções. Obrigada, Rita! E eu quero que você tenha acesso a esse material e principalmente você tenha a oportunidade de entrar na jornada junto com outras mulheres corajosas, tá bom? Então, muito obrigada a você que esteve aqui, você que ainda vai assistir essa gravação, essa aula maravilhosa. Escreve aqui para você, daqui também no comentário, o que fez sentido, o que realmente você percebeu nesses minutos que eu trouxe para você, essas 2 primeiras pílulas, o quanto foi importante, o quanto realmente foi de valor para você, para que você comece a despertar ainda mais essa mulher corajosa que você já é, tá bom? Uma boa noite, mulheres abençoadas. Tchau, tchau!